Olá pessoal, beleza? Então, o objetivo aqui da gente estar gravando essa aula é para falar da evolução dos transportes, que é um tema extremamente importante para a gente conhecer de onde viemos e para onde vamos, né? Nossa, ficou meio filosófico isso aqui. Mas para antes precisamos falar o que é transporte, né? Transporte, no caso, é o que usamos para transportar bens e pessoas de um lugar para o outro. E é importante a gente entender que envolve a infraestrutura envolvida também no transporte. Então, quando a gente fala em transporte, por exemplo, transporte rodoviário, a gente não pode falar só de carro, ônibus e caminhão. A gente tem que falar da infraestrutura das ruas, das pontes, dos viadutos. Quando a gente fala de transporte aéreo, a gente não é só o avião. A gente tem que falar também do aeroporto, né, de toda a infraestrutura que vai ligar esse aeroporto com a cidade, com as pessoas. Então, tudo isso a gente precisa considerar. Quando a gente fala em ferroviário, a gente tem que pensar nas estações, nos trilhos. Então, assim, tudo tem que ser considerado para a gente conseguir fazer com que o transporte conclua esse papel dele de levar pessoas e bens, entregar esses bens e as pessoas nos locais de origem e destino, tá joia? Nós temos dois tipos de transporte, que é o serviço passageiro, quando a gente carrega pessoas, e o serviço de mercadorias, quando a gente carrega bem. Para a gente entrar aqui na evolução propriamente dita do transporte, para a gente falar realmente da história do transporte, existe um ator muito importante para essa história, que é a roda. Não podemos deixar de mencionar que a criação da roda foi realmente o acontecimento que mudou todo o desenvolvimento do transporte, questão da locomoção. Então, lá na Idade da Pedra, quando você construiu a roda, você teve um ganho de facilidade de transportar coisas, tanto em quantidade, peso de pessoas e de coisas. E ela foi evoluindo ao longo dos anos, né, das centenas de milhares de anos, até chegar no que nós temos hoje, que praticamente todos os meios de transporte, todos os veículos hoje usam rodas, né? A gente fala de aviação, o avião precisa ali das rodas para aterrissar. Então, se você tem uma série de usos que realmente a roda foi quem mudou a história. Fazendo aqui um pequeno atravessamento histórico, né? Fazendo uma pequena passagem histórica. Eu vou tentar passar a história de forma mais linear, mas nem sempre vai dar. Mas já falando aqui, aonde a roda evoluiu muito, né? Ela teve um processo de evolução e depois o salto tecnológico que nós tivemos com a roda foi a questão da primeira mudança, foi a questão da roda com aros arados, né? Que você diminuiu o peso da roda propriamente dita, ela não precisava mais de ser madeira maciça, era feito em raios, e a questão, sem sombra de dúvida, do uso do pneu, que foi a criação do John Dunlop, lá em 1888 na Escócia, e a estrutura que a gente tem até hoje sobre a questão das rodas, né? Então, a evolução do transporte, durante muitos anos, o homem usava a tração animal. Então, a partir do momento que você fez essa combinação de tração animal com rodas, você teve aí realmente um desenvolvimento da humanidade muito rápido ao longo aí dos séculos, onde todas as civilizações se beneficiaram muito e você teve uma expansão da humanidade quando você fez essa combinação de rodas e tração animal. Então você permitiu um deslocamento cada vez mais rápido e isso aí foi surgindo e se desenvolvendo para a sociedade. Vamos dividir aqui a apresentação, essa aula, nos tipos de transporte. Então vamos começar aqui com o transporte ferroviário, que por incrível que pareça, ele não começou com a estrada de ferro, né? Ele já tinha já existem relatos de transporte sob trilhos lá na Grécia Antiga, mas trilhos de madeira, né? Então você tinha, né, tem uma foto aí, a gente usava, você teve uma expansão muito grande do uso do transporte ferroviário em trilhos de madeira na exploração de minas, né? Então tem até uma foto que a gente colocou aí de porque você não tinha o terreno plano, o terreno acidentado, então era mais fácil você colocar essas rodas em cima de trilhos,
de madeira, de peças de madeira, para facilitar ainda mais a questão do transporte, para resolver uma questão de espaço físico, né, de problemas da geografia, principalmente de minas, né, você tirar de dentro de uma mina algo que você explorava ali, carvão, seja o que fosse. Então você tem a primeira estrutura bem organizada em 1556 com a Derre Metálica na Alemanha, né, em Minas Germânicas, né, e depois uma expansão maior. A gente percebeu quando a gente criou os trilhos de madeira para realmente formar essa ideia de vagões de transporte de cargas, nos wagonways, onde você tinha ali os cavalos que puxavam ali os vagões, né, vamos dizer assim. Então a locomotiva era animal. Nós só fomos ter o transporte ferroviário usando aço, ferro, né, propriamente dito, que é o nome de onde vem, em 1760, quando você tem a criação de trilhos de metal, né? A gente pega a história, ela é bem um momento ali que vai misturando as invenções, e aí as pessoas vão fazendo essas combinações das invenções. Então você criou o trilho de metal, e isso facilitou com a combinação da criação da máquina a vapor, que foi melhorada lá por James Watt em 1765. Você teve essa combinação de trilhos, né, de aço com a criação da locomotiva para substituir essa tração animal através da máquina a vapor. E aí o pai da locomotiva, nós temos uma disputa, né? Quem que foi o pai da locomotiva? Foi quem criou em 1804, Richard Trevithick, que criou essa primeira máquina que a gente está vendo aí na foto, que era usada em Minas, né? A locomotiva ali para puxar os vagões dentro de Minas. Ou em 1814 o George Stephenson. O George Stephenson, ele fez, na verdade, foi mais marketing, né? Onde ele fez uma apresentação pública, chamou as pessoas, a imprensa, para mostrar a invenção dele. Mas nós temos aí esse registro histórico de 1804 do Richard Trevithick, que foi quem, podemos dizer que 10 anos antes já tinha construído a ideia de uma locomotiva, que é uma máquina movida a vapor, né, pela combustão ali de carvão, e aí você faz o vapor, e o vapor faz ali a dilatação das câmaras para poder fazer a movimentação das rodas, tá joia? O primeiro transporte ferroviário de passageiro, e é uma característica que a gente vai observar em todos os transportes. Primeiro, os transportes são desenvolvidos para carregar cargas, e à medida que ele vai demonstrando um avanço tecnológico e uma melhoria de segurança, principalmente a questão de segurança, você começa a utilizá-lo para transportar pessoas em massa, né? Então foi em 1825 que nós tivemos a inauguração de uma linha para transporte de pessoas. Lembrando que essa linha já era utilizada antes para ligar uma mina para fazer transporte de carvão lá na Inglaterra. Então você, depois que, então, corroborando com essa ideia que eu falei, de que você primeiro faz transporte de mercadorias, viu que deu certo, viu que começou a ter segurança, que vai trazer comodidade para as pessoas, aí você começa a transportar pessoas utilizando isso, tá joia? Vamos agora falar do transporte rodoviário, da origem do transporte do rodoviário, né? O primeiro carro a vapor, então aproveitando a onda aí das construções das máquinas a vapor, em 1769 você tem o Joseph Cugnot fazendo, na verdade não foi um carro a vapor, ele fez uma miniatura ali foi um presente que foi dado ao imperador chinês nesse ano, e depois você começou a ter em 1807 carros movidos a gás como combustível. Mas a grande invenção, a primeira vez que a gente teve assim, uma patente, a ideia de um carro concebido para ser carro, foi realmente o Mercedes-Benz, não, né? O Benz Patent Motorwagen, claro que aí vai dar origem a Mercedes-Benz, mas o Franz Benz vai ser o cara que vai construir em 1886. E aqui é uma injustiça que a gente precisa sinalizar, né? E na verdade foi o casal Benz que fez, né? A Berta Benz, que era a esposa dele, foi uma mulher
que além de ser a financiadora, quem tinha grana, ela ajudava ele nas invenções, ajudava na parte mecânica. Então, assim, era a mulher fora de tempo, como a gente conhece muito bem. Qual foi o grande problema? Na hora que eles foram patentear esse modelo, que é o primeiro, o Benz Patent Motorwagen número 1, eles descobriram que mulheres casadas não podiam estar em patentes, não podia ter patente com o nome de mulher. Então, ela foi vítima aí do seu tempo, mas a história fez justiça, né? Porque essas invenções ficavam muito mais dentro dos galpões, ali onde eles faziam as invenções, faziam as patentes. Mas o que acontece? Em 1888 você tem a famosa viagem histórica de Bertha Benz. O que ela fez? Ela pegou o carro, não foi o modelo número 1, foi o modelo número 3, um pouco mais melhorado, e fez uma viagem de 194 quilômetros com seus filhos. E aí ela atravessava cidades e foi a primeira vez que as pessoas viam um carro, né? Então foi assim, foi uma coisa que mexeu. Ela parava nas farmácias para abastecer com benzina, que era o combustível que ela estava usando. Então foi interessante porque o primeiro posto de gasolina, o primeiro posto de abastecimento de carro foi uma farmácia. E aí você tem esse desenvolvimento da história, onde ela, né, acabou entrando para a história, ficou famosa, né, com essa visão que, imagina naquela época, né, gente, um carro chegando sozinho, sem cavalo, puxando, sem nada, uma carruagem pequena e carregando pessoas. Então, assim, foi um momento histórico importante e que faz um pouco de justiça a esse preconceito que a gente teve na época de não permitirem o nome dela na patente do Benz Patent Motorwagen, tá bom? Sobre carros, uma coisa que é importante, uma curiosidade que eu gostaria de dizer é a história do Rudolf Diesel. O diesel, galera, muita gente fala a história assim, o Rudolf Diesel foi o cara que inventou o motor a diesel. Não, gente, ele não inventou o motor a diesel, tá bom? Ele criou um motor que não precisava de faísca, de ignição, de algo para fazer pegar fogo o combustível dilatava, né, explodia e aí motor a explosão, né? Então ele criou um motor que não precisava disso, usava só a pressão do ar e o ar pressionado esquentava e fazia essa explosão. Então ele vai criar um motor usando óleo de amendoim em 1893 e faz em 97 uma patente de óleo, né, de um motor que trabalhasse com óleo vegetal, né, e aí com óleo vegetal para poder fazer essa combustão. O que acontece é que quando exploraram o petróleo e aí começaram a tirar subprodutos do petróleo, o produto que era mais abundante do refino do petróleo, em homenagem ao diesel, colocaram o nome dessa substância de diesel, né? Então você tem aí essa discussão a respeito do diesel, uma curiosidade que eu gostaria de trazer para vocês, né? Em 1896 nós tivemos o primeiro caminhão movido a gasolina e vejam, esses motores de combustão vão dar um novo start, né? Do mesmo jeito que as máquinas a vapor deram um salto, né, na questão de transportes não precisarem mais de tração animal, a questão do motor a diesel, motor diesel, né, o motores, seja ele de ignição a combustão ou seja o motor diesel, você vai ter um avanço tecnológico muito grande, porque você vai beneficiar todos os modos de transportes, não só a questão de facilitar a criação do carro, a popularização do carro, mas principalmente em navios, em outros meios de transporte que vai usar, que vai precisar dessa força motriz, dessa força mecânica. Continuando a história aqui do carro, quem que vai ser um grande nome importante para a popularização do carro vai ser, sem sombra de dúvida, o senhor Henry Ford, porque o Henry Ford, o que ele vai fazer? Ele vai criar um carro, né, que vai incorporar muitas inovações da época e ele vai conseguir revolucionar a forma de produzir. Então ele vai produzir, ele vai ser o cara que vai criar o sistema de esteiras numa fábrica, né? Antigamente a pessoa ficava juntando as peças, ia para um lado, para o outro, pegava uma peça, vinha e ia montando o carro. O que o Ford fez foi criar o sistema de esteiras onde o carro que passava na frente do funcionário e ia colocando as peças. E essa combinação de agregar o máximo de inovações ao carro
e a questão de produzir de uma forma eficiente fez com que ele reduzisse muito o custo de produção e isso diminuiu o preço do carro. Então, olha só, em 1908 ele lançou o Ford Modelo T, o Ford Model T, que era $825, algo muito barato para a época. E em 1916 o carro já custava $360. Então, assim, em 1916, metade dos carros nos Estados Unidos eram especificamente desse modelo. Então, muitas coisas contribuíam para ele fazer o carro barato. Por exemplo, até a questão da cor, todos os carros tinham que ser preto, porque se mudasse a cor ele poderia encarecer a produção e tal. E até hoje tem essa coisa, né? Você vai comprar um carro que não seja preto ou branco, você tem aí que pagar um pouco mais caro. Mas aí, para ele garantir o fluxo da produção e aumentar a produtividade dele, até tem uma frase famosa de que ele falava que eu atendo meu cliente, atendo todos os pedidos dos meus clientes desde que a cor que o carro que ele peça seja preta. Então tinha essas questões. Uma curiosidade que eu gosto muito de falar do Henry Ford, porque nós associamos muito essa questão de produção em massa, de produtividade, associa muito essa questão do capitalismo que está explorando as pessoas, mas olha que interessante, ele foi um cara muito preocupado com seus funcionários e ele foi quem criou a ideia de salário mínimo e a ideia de final de semana. Então ele criou um programa que os funcionários deles que passassem por treinamentos e fossem capacitados, o salário mínimo sairia de $2,34 para $5. Ele reduziu a jornada de trabalho da época de 9 para 8 horas. Então essa jornada de trabalho que a gente usa até hoje de 8 horas foi uma criação do Ford e que a semana teria apenas 5 dias de trabalho. Então o final de semana, né, esse descanso semanal remunerado, foi uma criação de Henry Ford, né? Não foi um sindicato que criou essa melhoria dos trabalhadores da época, porque o Henry Ford percebeu que quanto mais motivados o pessoal tivesse, melhor seria a produtividade, o pessoal ia comprar, vestir a camisa da empresa. E ele também tem, assim, você vê muitos coachings hoje usando as frases do Henry Ford, né? Porque ele é um cara... Então, assim, teve essa grande combinação, além da questão da engenharia, teve a questão da produção e teve a questão de marketing. Então, foi um cara, assim, sensacional e fez história, e não é à toa que até hoje está aí firme e forte as ideias. E a empresa Ford, né? Então muitas coisas aí estão andando. Vamos agora falar de transporte marítimo? O transporte marítimo é muito antigo, né, galera? A gente tem aí relatos, né, de mais de 10 mil anos antes de Cristo. Você tinha egípcio, fenício, grego, esses povos aí da Mesopotâmia, usava barco e tudo e tal. Você tem história bíblica de construção de barco lá muito antes da antiguidade, né? Mas foi só em 1200 a.C. que a gente começou a ter grandes embarcações, que foram os fenícios que fizeram, porque os fenícios eram aqueles caras que dominavam ali o mar Mediterrâneo e faziam comércio. Então, assim, eles começaram a desenvolver as tecnologias para fazer o transporte marítimo, né? Quando eu falo marítimo também tem a questão fluvial, né? De transporte em rios e tal, essas coisas, né? Que aí você teve ali, na verdade, um crescimento muito grande ali do transporte dentro do mar Mediterrâneo ali, que foi onde o mundo antigo, né, o velho continente ali se desenvolveu ali em relacionamento ali com a África, em relação até com o Oriente Médio. Então ali você tem esse desenvolvimento da história e várias histórias de guerras que a gente tem ali com essas grandes embarcações que vão surgir. Mas vai ser na Idade Média que os portugueses vão realmente desenvolver uma navegação comercial com o uso de grandes naves, né, das grandes naus, né? Então nós brasileiros somos frutos das descobertas causadas pela engenharia, né? Que realmente a gente fica fazendo piada de português, falando que português é burro, essas coisas, mas realmente a escola de Sagres foi realmente um grande celeiro da grande engenharia naval, né, que permitiu que grandes desenvolvimentos tecnológicos fizessem com que os barcos pudessem fazer transportes transatlânticos, dar a volta ao mundo. Vasco da Gama, Cristóvão Colombo, Pedro Alves Cabral, grandes navegações surgiram com as invenções dos portugueses, com os tipos de navios que ali suportavam essas grandes viagens
continentais, né, esses grandes transatlânticos. Falando transatlântico, o primeiro transatlântico, e aí retomando a história da máquina a vapor, que foi contribuindo, foi em 1819 que nós tivemos o primeiro barco a vapor que fez uma viagem transatlântico, né, que foi o SS Savannah, eu acho que é assim que fala, mas tudo bem. Foi a primeira viagem que nós tivemos aí transatlântica. E é bom a gente lembrar que viajar naquela época era uma coisa muito incerta, era uma coisa muito perigosa, os pessoal não sabiam se ia voltar, então ir para, né, as viagens marítimas, então por isso que os caras, você vai em países, né, europeus, tem lá as estátuas dos navegadores, porque eram uns doidos, né, os heróis mesmo que ia e conseguia voltar, e tinha questão de monstros marinhos, né, história de Moby Dick, então você tinha assim, você não tinha as cartas náuticas que a gente tem hoje, que sabe onde é que tem os recifes ali, que muitos barcos caíam, perdiam e tal. Então, assim, os barcos estavam muito longe de ser algo motivo da gente ter passeio, ser usado para passeio, para diversão. Isso aí foi a primeira experiência que nós tivemos de diversão usando barcos. Foi em 1883, com o navio SS Ceylon, que fez uma viagem de cruzeiro, que é esse desenho de cruzeiro que a gente tem, 144 passageiros nesse ano fizeram essa viagem. Dizem que foi, relato histórico diz que foi horrível essa viagem, porque o barco balançava muito, o pessoal passava mal e vomitava, e na hora de servir a comida o pessoal passava mal e tal, então teve toda essa história. Mas passou um tempo, né, dizem que 2 meses depois fizeram uma nova viagem, aí fizeram uma série de ajustes para o barco balançar menos, e hoje a gente consegue ter embarcações muito estáveis. Por exemplo, o maior navio de cruzeiro do mundo que nós temos hoje foi construído em 2018, o Symphony of the Seas, que ele cabe 6.680 passageiros, além de 2.200 pessoas como tripulação. Então é gente para dar com pau. E, cara, é uma cidade esse negócio, né? Lá dentro tem teatros, as cabines são confortáveis. Claro, você tem cabine que é um caixotinho que tem 2 camas, e você tem suítes, você tem com varanda, você tem com banheiros maiores, então é o preço do cliente. Então, se você quiser fazer um cruzeiro e pagar baratinho, você consegue, mas você não vai ver a água, né? Você não vai ver o mar, você vai ficar dentro de uma caixotinha, de um caixote fechado sem janela. Claro que aí você pode participar das atividades que você tem disponível. Hoje você tem piscina, você tem teatro, você tem pista de golfe, você tem um monte de diversões, hidromassagem, tem spa, né? Então tem muita coisa legal, muita coisa bacana dentro de um cruzeiro. Mas o fator que mudou muito a história da navegação foi, e que revolucionou o nosso transporte marítimo que nós temos hoje, é o TEU. Vocês sabem o que é TEU, né? O TEU é a sigla para 20 Foot Equivalent Unit, que é o container. O container de 20 pés, ou seja, 20 pés de comprimento, 10 pés de altura e de largura, virou um padrão internacional que facilitou muito o transporte de cargas, porque você pôde dar escala no transporte. Se tudo é transportado no mesmo tamanho de recipiente, fica fácil transportar tudo no mundo. Então você teve um ganho de escala gigantesco, porque você ganhou velocidade no embarque e no desembarque desses contêineres. Lembra os navios antigos? Tinha aqueles barril que ficava rolando de um lado para o outro. Imagina os contêineres tudo encaixadinho, bonitinho. Chega no porto, já tem uma máquina, todas as máquinas de todos os portos do mundo são iguais. Pega aquele contêiner, já põe em cima de um caminhão, porque o contêiner ele é do tamanho da carroceria de um caminhão. Então tem caminhão que você já pega ali, já coloca o contêiner em cima e o caminhão vai embora. Então você teve um ganho de escala gigantesco para fazer o transporte. Hoje muitas coisas no mundo são transportadas. A gente hoje compra coisa na China pela internet, isso chega rápido para a gente graças ao container. E hoje, né, a gente falou agora há pouco do maior cruzeiro do mundo. Qual que é o maior barco de transporte de carga do mundo? É esse daí, o Maersk Line, né, que ele consegue carregar numa viagem 15 mil teus, ou seja, 15 mil containers. A gente fala teus porque tem container que são 2 teus, né? Então ele segue o padrão, mas ele é um pouquinho maior, mas ele acaba encaixando, porque onde colocaria 2 containers, você coloca um de 2 teus.
Então, resumo da ópera, cabe 15 mil teus num valor de peso de 375 mil toneladas. Não é 375 mil quilos não, galera. É 375 mil toneladas. Imagina o tamanho desse barco. É uma coisa gigantesca, sensacional, né? Tão grande quanto um navio de cruzeiro. Acho que é um pouco maior. É maior, sim, esse é maior. Esse aí tem 355 metros, né? Então depois a gente olha as especificações técnicas mais específicas. Vamos agora falar de transporte aéreo. Vamos falar de transporte aéreo. E quando fala de transporte aéreo, da história, da evolução do transporte aéreo, aí vem a treta que não tem fim. Quem inventou o avião? Os irmãos Wright ou os Santos Dumont? Gente, vamos colocar a importância de cada um na história. E isso é importante a gente fazer, porque tem espaço para os dois, para a gente dizer que eles foram o primeiro no mundo. Como assim ao mesmo tempo os dois foram o primeiro do mundo? Os irmãos Wright, de fato, historicamente, em 1903, eles fizeram o primeiro voo motorizado da história que eles fizeram, e realmente eles foram os primeiros homens, vamos dizer assim, o primeiro voo motorizado, o primeiro avião a voar, né? O primeiro voo, né? Vamos corrigir. Eles fizeram o primeiro voo. Agora, o que o Santos Dumont fez em 1906, 3 anos depois, e por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, pô, mas o Santos Dumont, ele é reconhecido como pioneiro da aviação, mas quando fala quem inventou o avião, o pessoal fala dos irmãos Wright. De fato, os irmãos Wright inventaram o avião, mas o Santos Dumont foi o cara que fez o avião voar sozinho, porque os irmãos Wright usavam rampa, o pessoal usava catapulta, essas coisas para fazer o avião voar. O Santos Dumont, com 14 bis, o que fez? Ele deu partida no bichinho, o bichinho começou a andar, saiu correndo, voou, deu uma volta, aterrissou e ficou. Então, assim, isso foi o primeiro voo independente que o avião fez sem a ajuda de nenhum recurso. Então, a história cabe os dois. E aí, quando a gente fala da história da aviação, a gente fala dos aviões, do crescimento do avião e tal, um personagem muito importante é esquecido e é importante a gente falar dele, que foram os dirigíveis, os Zeppelins. Zeppelins por causa do Zeppelin, que foi o cara que criou o primeiro dirigível rígido. Então, os dirigíveis rígidos são até anteriores à questão do avião. E em 1910 nós tivemos surgimento de voos comerciais usando ele. Em 1914 você já tinha essa empresa alemã que já tinha transportado mais de 10 mil passageiros com mais de 1.500 voos, né? Então eu pus a fotinha para vocês verem o tamanho da diferença do Zeppelin, né? Como ele realmente tinha um potencial de carregar cargas e pessoas, mas o seu tamanho também foi o motivo da sua desgraça. Quando você teve aí acidentes com Zeppelins, realmente o estrago era gigantesco, porque isso daí pegava fogo, né, rapaz? Isso é hélio, gás hidrogênio, e aí o negócio explode, e aí morre todo mundo, não tem esse negócio de sobrevivente não. Então aí você teve aí o pessoal começou a parar de usar o Zeppelin, justamente porque o avião ele começou, depois da Primeira Guerra Mundial, ele começou a conseguir avançar em questão, né? Olha só, nós estamos falando de um Zeppelin que já carregava gente em 1910 e o Santos Dumont fez um avião que carregava só ele. Mas aí depois da Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial, você teve um incremento tecnológico do avião e hoje o avião consegue, de repente foi isso, né? Ele apresentava menos riscos que o Zeppelin, então ele ganhou e hoje realmente os aviões são a grande tecnologia que a gente tem no mundo hoje para transporte. São os aviões que aí realmente teve um desenvolvimento tecnológico, é o transporte hoje mais moderno. Mais moderno entre aspas, né? Porque nós temos agora o transporte espacial, que está se popularizando, né? O transporte espacial, que nós tivemos o primeiro homem sendo transportado, foi o russo Yuri Gagarin em 1961. Dentro da guerra da corrida espacial, da Guerra Fria, você teve os americanos que foram os primeiros a irem à Lua em 1969 com a Apollo 11, né, onde o Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua. E você teve o ônibus espacial, que surgiu com a ideia de ser o foguete reutilizável, foi o primeiro foguete reutilizável que a gente teve. E engraçado, o ônibus espacial tinha esse nome de ônibus, mas não carregava gente, viu? Ele carregava equipamentos. O objetivo do ônibus espacial era realmente a gente fazer a estação
internacional, então precisava de algo para ficar levando e trazendo equipamento para o espaço, então ele teve essa ideia e hoje a gente tem mais de 3.000 satélites artificiais dando volta ao mundo e estamos vendo aí uma disputa pelo mercado de turismo espacial. Esse turismo espacial começou lá em 2001 com Dennis Tito sendo o primeiro homem a ser um turista espacial, pagou uma fortuna milionária aí para uma agência russa para poder ir para o espaço, e hoje a gente tem a disputa da SpaceX do Elon Musk e a Blue Origin do Jeff Bezos, que estão aí disputando esse mercado, esse espaço aí para termos o turismo espacial, irmos para Marte, irmos para a Lua, ficar dando volta aí no planeta Terra, né? Só para quem não acredita que a Terra é plana, né? Para quem acredita que a Terra é plana não dá para ficar dando volta no globo, então, mas tudo bem, vida que segue. Mas não é no espaço onde a gente tem hoje as maiores inovações também para o transporte, né? Nós temos hoje um grande projeto importante que é o Hyperloop, que o objetivo dele é fazer a viagem de trem mais rápida, vamos dizer assim, né? Viagem na maionese agora, né? Porque não é um trem, né? É um transporte mais rápido do mundo. É importante a gente dizer aqui que hoje a gente tem veículos muito rápidos de transporte sobre trilhos, ainda mais depois do advento do eletromagnetismo, que faz com que a gente tenha um trem-bala. Hoje o trem-bala mais rápido do mundo é um trem-bala chinês, que consegue chegar até 600 km por hora. E o Hyperloop, e o grande problema do trem-bala, se você for pegar Japão, China, não é fazer um trem com mais velocidade, é fazer um trem que pare, porque o grande problema é a frenagem, é frear ele. Acelerar, hoje os caras, por causa do eletromagnetismo, conseguem fazer, né, que o eletromagnetismo, você diminui muito o atrito, né, do trem com o trilho, então ele vai embora. O negócio é frear de tal forma que ninguém sai capotando lá dentro, né? Então a ideia do Hyperloop é realmente você fazer esses tubos, né, parece aí os oleodutos, e aí dentro você tem um vácuo combinado com eletromagnetismo para fazer com que você consiga acelerar e frear o tanto que for possível, né? A gente está gravando essa aula aqui, e no dia que eu gravei essa aula, a gente já teve a notícia de que foi feito o primeiro teste com passageiros, ele conseguiu chegar a 345 km por hora, mas a ideia é que você tenha um veículo que possa chegar até 1.200 km por hora. E aí a inovação não para e a gente continua dentro dessa disputa tecnológica para desenvolvermos novos meios de transporte que possam beneficiar cada vez mais a nossa sociedade. Gente, é isso daí. Muito obrigado aqui por você ter acompanhado essa aula e até a próxima.